Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Bruno Nervosa e sou escritor de Creepypasta, também sou blogger e hoje tinha planeado trazer um texto no meu blog e ler aqui um pouco, mas acho que ele é pesado demais para estar a ler. Se calhar não para vocês, mas para mim, enquanto criador, enquanto autor do texto, relembrar-me de quase todo, ao mesmo tempo que leio torna-se bastante pesado porque acaba por ser um texto que me incomoda muito enquanto pai, enquanto cidadão e enquanto espectador desta tragédia que se abateu no nosso país em 2022. Para aqueles que estão mais desatentos ou que já não se lembram, eu vou falar do caso de Jéssica Biscaia. Para quem não se lembra, é uma menina ali da zona de Setúbal, era uma menina ali da zona de Setúbal, de 3 anos, e digo era porque, infelizmente, a sociedade falhou com ela. E quando eu digo sociedade, refiro-me a todos. Refiro-me à mãe, refiro-me aos vizinhos, refiro-me à CPCJ, refiro-me aos apoios sociais que deveriam existir para crianças como ela e que, tão novinha, já teve a infelicidade de conhecer o, eh, acho que dizer o pior da vida ainda é ser simpático para toda aquela situação. Para quem não se recorda, vou aqui fazendo alguns pontos de memória para se recordarem e me perdoem se em algum momento eu tiver que parar para me recompor, porque de facto é um caso, como eu já referi, que me toca muito, que mexe muito comigo emocionalmente. Jéssica tinha apenas 3 anos. Ela já tinha sido institucionalizada por causa da mãe, que pronto, não tinha as melhores condições. O pai, enfim, não sei se pode -se chamar pai a ele, mas estava afastado da mãe, estava afastado da filha e, e pronto, julguem como quiserem, mas eu pessoalmente não o considero um pai, apesar de ele ter sido indemnizado em 50 mil euros pela morte da filha. Uh, acabo por também não o considerar pai e nem como sendo uma vítima da situação. Acho que foi um oportunista da situação, mas é outro caso. Então ela, a mãe dela, ela participava em tráfico de drogas, em consumo de drogas, enfim. E tinham uma senhora, que é chamada Ana, que é também conhecida como Tita, que era conhecida na zona como a bruxa. Ou seja, era uma senhora que trabalhava com o paranormal, com trabalhos de magia, de feitiçaria, enfim, supostamente para ajudar outras pessoas e tinha ali, era vista como uma figura de autoridade naquela vizinhança ali. E Ana Sanches, uh, aliás, Inês Sanches, que era o nome da mãe, recorreu a essa senhora, a tal Tita, a bruxa, para realizar alguns trabalhos, para, por causa do, enfim, situações da vida, não sei se de dinheiro, de amor ou quer que seja, recorreu a essa senhora para fazer uns trabalhos e ficou a dever-lhe 400 euros. Até aqui, nada de novidade, porque sabemos que pessoas que de baixo nível socioeconómico, sabemos que pessoas nesse extrato social têm a tendência a recorrer a evidentes, a bruxas, enfim, coisas que possam resolver a sua vida com facilidade. Não sei se é por falta de entendimento, se é por falta de cultura, o que é, se é as circunstâncias da vida que as levam ao desespero para recorrer a essas
esse tipo de ajudas, mas a verdade é que recorreu e a filha foi o penhor, ou seja, dado ali para garantir o pagamento do trabalho. Como ela não tinha dinheiro para pagar à bruxa, à dita Tita, foi entregue como moeda de troca, ou seja, a sua filha foi coisificada, foi transformada num objeto de valor para pagar ou para garantir o pagamento dessa dívida. Como é óbvio, as coisas não correram bem. A criança, quando está privada, com 3 anos, quando está privada daquilo que considera ser o seu porto de abrigo, a sua segurança, neste caso seria a mãe, pelo menos no seu entender, que é um instinto primário da criança, falhou. Então, ao que parece, a criança não se estava a dar naquele ambiente, como é óbvio, e foi vítima de, eu não diria de maus tratos, porque estaria a ser simpático com esses senhores, que para além da Tita estava também o marido, se não me engano o nome era Justo, e a sua filha Esmeralda. Eram 3 pessoas, e, e aquilo que eles fizeram não foi maus tratos. Eu só consigo encontrar uma palavra adequada e acho que ainda assim fica aquém daquilo que foi o que aconteceu à Inês, que foi uma tortura. Durante 5 dias, 120 horas, a criança ficou à mercê daqueles 3 pessoas que para não para não dar nas vistas, para não ser notado o choro, sedavam a criança para as dores e para a manter calada e chorar. Algumas das coisas que li nos relatórios da polícia e do tribunal, podia ver que a criança era vítima de era violentada, era usada como um correio de droga, ou seja, era introduzir as drogas no ânus de uma criança de 3 anos para transportar, enfim. Um cenário completamente horrível. Nem quero, não dá, nem quero imaginar, porque só de pensar é revoltante. E, e era isso que acontecia com essa criança. Ela era, era uma vítima de coisas que só num período medieval é que conseguiríamos comparar essas atrocidades. Aquilo que foi feito com ela era medievalismo autêntico. Era, nem sei qualificar nem quantificar o que se passava com aquela criança. Então, durante 5 horas, 5 dias, 120 horas, ela foi maltratada, ela foi negligenciada pela mãe, que é essa parte mais custa, foi negligenciada pelas pessoas que estavam supostamente a cuidar dela, pelos vizinhos, pelas próprias autoridades, porque ao que parece a criança já tinha sido institucionalizada, já estava sinalizada e mesmo assim a criança continuava com a mãe, apesar de saberem aquilo que a mãe era. E, e pronto, por isso é que eu digo que a sociedade falhou com ela. E quando eu digo sociedade, eu faço parte dessa sociedade. Porque, de certa forma, apesar de não estar lá presente, sinto-me também responsável porque de certa forma vendo algumas partes da sociedade e acho que eu próprio sou de certa forma responsável e acho que todos nós somos responsáveis porque falhamos para com a criança, para com um projeto de vida que poderia ser uma futura cientista, alguém que poderia trazer algo de bom para a sociedade. Nós falhámos com ela e o preço que ela pagou foi a morte. Aos 3 anos, ela conheceu a morte da forma mais dolorosa, mais tenebrosa que alguma vez pode um ser humano ter com aquela idade.
a mãe foram e a Esmeralda, a Tita e o marido e a filha, ou seja, aquelas 4 pessoas foram condenadas à pena máxima de prisão. Algo que a meu ver é pouco. É pouco, 25 anos de prisão, que é a pena máxima em Portugal, é pouco para aquelas 4 pessoas. Porque, lá está, é algo que não dá para explicar. O que é que se passou na cabeça de uma mãe para entregar uma filha? A mãe estava com problemas psicológicos. Se estava sinalizada, porque é que a criança não foi tirada? Porque é que tantos porquês, tantas perguntas e, e acabou-se por ter uma perda trágica que não dá para explicar. E quando eu escrevi este texto, eu levei, nem sei quanto tempo é que eu levei, mas uns 5 ou 7 dias, entre 5 a 7 dias a escrevê-lo, porque cada vez que lia, cada vez que tentava escrever alguma coisa, gostava. Gostava de acreditar que aquilo tinha acontecido cá em Portugal. Gostava de acreditar que num país como Portugal, o país do sol, mar, praia, espaços verdes, custa acreditar que essas coisas aconteçam no nosso país. E custou-me muito, mas muito, muito a escrever este texto, porque à medida que eu escrevo, porque eu quando comecei a escrever o texto, eu não fui só escrever para a dizer o que se passou. Eu tentei explorar o ponto de vista da psicologia do caso, eu tentei explorar, tentei responder a questões que percebi que não era possível responder. Que por mais avançada que a ciência fosse, por mais avançada que a psiquiatria, a psicologia fosse, nós não iríamos conseguir responder essas perguntas. Temos teorias, temos diagnósticos, mas que a verdade é que não é o suficiente para salvar vidas. Vidas como a da Jéssica e quem fala da Jéssica fala das outras Jéssicas que estão espalhadas pelo Portugal, que, que muitas vezes nem sabemos que estão a acontecer, que muitas vezes são negligenciadas pela sociedade, estão sinalizadas, mas não se pode fazer nada, ou porque fazem parte de um grupo que é uma minoria, por aí afora, e não estou aqui a apontar dedos a nada, mas às vezes estas tragédias escondem-se pelas ideologias políticas, pelas questões ideológicas, enfim, por questões estúpidas, por questões que epá, nem deveriam existir, não digo na sociedade, mas na própria humanidade. Afinal, somos todos seres humanos, independentemente da cor, da religião, uh, do nosso bolso, da nossa conta bancária, eh, da nossa forma de viver, independentemente de somos humanos. E se nós não sabemos ser humanos, epá, acho que não conseguimos passar, por mais racionais que tentamos acreditar que somos, não somos mais racionais que os animais da selva. Somos piores até. Se não conseguimos fazer essa diferença com uma criança de 3 anos, com estes pequenos projetos de vidas que nós temos, epá, o que é que nós andamos aqui a fazer? Para que é que servem as políticas? Para que é que servem os tribunais? Para que é que servem as CPCJs? Para que é que servem tantos estudos psicológicos, tantos estudos académicos? Para que é que serve isto tudo? Para quê? Se no fim vai acontecer coisas como estas. Enfim, convido-vos então a ler o meu blog. Eu vou deixar na descrição do, do vídeo. Uh, se vocês tiverem coragem de ler, leiam. E, e é o que eu tenho para dizer. Acho que não vou conseguir alongar muito mais neste vídeo porque custa mesmo pensar. São questões que pesam, que doem. Então leiam, se assim o desejarem. O meu blog é o Danos Psicológicos, pt.blogspot.com. O texto vai lá estar disponível. É dos primeiros textos que foram publicados. E
E basicamente é isto. Se gostam deste tipo de conteúdos, se gostam deste tipo de informação, sigam então o meu perfil, comentem. Se vocês se lembram do caso, comentem o que é que acharam deste caso, qual a vossa opinião sobre tudo isto, não só sobre o caso, mas tudo o que gira à volta dele. Gostava de saber a vossa opinião. Sigam o meu canal para mais conteúdos do género e espero ver-vos em breve. Até lá.